Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar incrível, essa maratona que estamos tendo aí essa semana. Sejam bem-vindos à semana da área das profissões aí digitais, das profissões do futuro. E hoje vamos falar principalmente sobre programação. Já para a gente poder se conhecer melhor, quem está entrando agora, deixa aí no bate-papo de qual região que vocês estão falando, de qual área hoje vocês estão trabalhando, e por que querem migrar para a área de programação? Quero conhecer isso de vocês. Vamos esperar o pessoal entrar. A Lívia, área de auditoria. A Silvia, sou da área de projetos de TI. Perfeito, pessoal. Agora vamos entender um pouquinho aqui. Vocês conseguem me escutar bem? O som está tudo ok para a gente poder prosseguir? E é importante que vocês anotem aí todas as informações e conhecimento que vocês vão adquirir hoje por o nosso mentor do nosso curso aqui da área de programação, tá bom? E claro, no final do webinar, vocês receberão algumas informações no e-mail de vocês, juntamente com o vídeo. Porém, quero que você fique até o final, ali no momento de perguntas e respostas, para sair daqui com todas as dúvidas sanadas, hein? Boa noite para quem está entrando agora. Bom, vamos lá. Conhecendo um pouquinho sobre a Mentorama, né, tem esse formato de treinamento totalmente exclusivo, tá bom? Onde você conta com curso 100% online, estudando à distância, e uma plataforma interativa. E, claro, com os melhores mentores, tá? Esses mentores, eles vêm das principais parceiras do mundo, que todo mundo conhece essas empresas, que é a PicPay, Globo.com, Amazon, Netflix, entre outros. E, claro, ele tem como objetivo, né, aprimorar aí o seu raciocínio para que a sua produtividade durante o curso seja cada vez melhor, ajudando também vocês a conquistar mais rapidamente aquela carreira tão esperada na área de programação, tá bom? Bom, pessoal, eu sou o Fernando, coordenador de cursos aqui da Mentorama. Claro que hoje a gente vai conhecer aí o nosso mentor, né, o Fabiano, entender como que é esse caminho de programação, como que está o mercado hoje. E, claro, o Mentorama está sempre auxiliando os alunos nas profissões mais procuradas. Aqui no chat, só lembrando que vai ter a Dora auxiliando para qualquer dúvida, caso eu ou o Fabiano não consiga responder agora. Fabiano, com você. Olá, pessoal, boa noite a todos, muito prazer, meu nome é Fabiano, muito legal estar aqui hoje com vocês, participando desse evento, espero muito que seja proveitoso para todo mundo e que eu possa contribuir um pouquinho com vocês aí sobre linguagens de programação, né? Vou compartilhar minha tela aqui para ficar melhor. Vamos ver se vocês estão vendo aqui, espera lá. Aqui. Estão vendo aí direitinho? Preciso... Aí, então beleza. Deixa eu só voltar lá. Oi, cadê? Espera lá, que qualquer hora ela aparece aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar basicamente sobre linguagem de programação, né? A gente não vai esgotar o assunto, porque isso daí é um assunto que é muito vasto, é muito grande, muitas possibilidades, muitas dúvidas, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês aí o que eu conheço, o que eu já tive de experiência, o que eu já olhei no mercado. E, para começar, vou falar um pouquinho de mim.
eu sou engenheiro de computação, me formei em 1997, eu sou da turma de 92 da Universidade Federal de São Carlos, no curso de engenharia de computação. Na verdade, eu sou da primeira turma da Federal. Lá eles tinham um curso já bastante tradicional na área de ciência da computação e análise de sistemas, e aí eu fiz parte da primeira turma, né? Além disso, eu fiz um mestrado lá também, na área de sistemas de informação, mas no departamento de engenharia de produção, né? Então, na época, eu quis sair um pouco de bits e bytes, e aí eu fui ampliar um pouco meu horizonte, trabalhei um pouco com logística e tal, e aí eu fui trabalhar na engenharia de produção, certo? Fiz o mestrado lá. Comecei a fazer o doutorado em 2015 na área de bioinformática, mas acabou não dando certo, porque eu tive outras prioridades naquele momento lá. Mas eu fiz os créditos todos e comecei a estudar uma área muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? E a bioinformática, ela tem um papel fundamental hoje nas vacinas, aí nas drogas aí que o pessoal usa para combater as doenças. E esses dias eu sou de Ribeirão Preto e moro em Ribeirão Preto, então esses dias eu vi um professor meu da época do doutorado envolvido com um tratamento de Covid. Então, fiquei muito, assim, foi muito legal ver ele lá, porque a gente trabalhou junto, eu ajudei no departamento lá na época, foi muito bacana. Eu estou na área de TI desde 1999, né, já há um bom tempo, e em 2000, em agosto, eu comecei a lecionar em faculdade, no ensino superior, e não parei mais, estou lecionando até hoje, e além de lecionar, eu também trabalho numa consultoria aqui em Ribeirão Preto. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, né? E nesse tempo todo aí de faculdade e tal, de ensino, tanto na graduação como na pós, ensino presencial, à distância, essa modalidade aqui que a gente está fazendo de um evento pelo computador, para mim é muito natural, porque já há um bom tempo que eu trabalho com essa parte online, entendeu? Então, para mim é super natural estar dessa forma aqui, né? Teve uma época que eu tinha um cenário aqui atrás, mas agora eu falei, agora está todo mundo mostrando a casa, né? Então, estou mostrando um pouquinho aqui do meu fundo da minha casa aqui. Nesse tempo todo de faculdade, eu tive a oportunidade de escrever um monte de livros, são 14 livros que eu escrevi na área de TI, na área de programação e na área de projetos, na área de TI. Né? Então, vocês procurarem aí na Amazon, em algumas livrarias online, vocês vão encontrar alguns livros aí que a gente fez e que a gente colaborou também. Tá bom? Basicamente, hoje eu trabalho numa consultoria aqui em Ribeirão Preto, é uma consultoria que trabalha na área de análise de dados, então tudo que envolve analytics, big data, business intelligence, então todos esses assuntos fazem parte do meu trabalho hoje. Mas eu trabalho com programação desde 99, né, quando saí da faculdade, fui para o mercado de trabalho mesmo, depois que me formei, e já mexi com várias linguagens, né? Então, vamos falar um pouquinho de linguagem de programação, né? Então, a gente vai ver, basicamente, quais tipos de linguagem existem hoje, né? Um pouquinho da evolução delas. A gente vai ver quais são as linguagens mais usadas atualmente, certo? O que é preciso saber para você trabalhar na área de programação e onde procurar mais informações a respeito desse assunto que nós vamos falar, tá bom? Muito bem. Então, assim, quando eu fiz faculdade, eu não sabia nada de programação. Eu tinha um computador na minha casa e eu fui fazer faculdade porque eu queria aprender a desenvolver jogos, né? Eu sempre gostei de videogame, aí eu fui para a faculdade com essa ideia de desenvolver jogos. Mas não é assim tão fácil, né? Não é assim tão... Antes era um pouco mais fácil, hoje para você fazer um jogo é uma produção, né, cinematográfica, né, vamos dizer.
Se você pegar, por exemplo, jogos aí mais modernos, né? Agora eu estou um pouquinho longe, mas eu ainda gosto dos jogos de tiro, né? Daqueles de primeira pessoa. Os gráficos são fantásticos, né? A gente vê no videogame, no PlayStation aí, você tem uma trilha sonora, você tem história, você tem filme, você tem ator dublando, é uma série de coisas. E na hora quando eu vi que era tudo isso daí, eu falei, ixi, isso daí não é para mim não, né? Mas já estava e na hora quando eu vi a quantidade de matemática que tinha por trás, eu falei, ah, não, não é para mim não, tô brincando, tô no curso errado. Mas aí a gente acaba pegando gosto pelo ofício e tal. E na época, na minha faculdade, eu trabalhei basicamente com duas linguagens principais, C e C++. Muita gente ainda utiliza muitas faculdades você tem essas linguagens ainda como ensino. E eu acho que é importante utilizar elas, né? Porque elas ensinam a gente a pensar, né? A gente a organizar os pensamentos e, e como que a gente vai mostrar isso no computador de acordo com aquilo que a gente está pensando, né? Então, antes de C e C++, a gente estudou um pouco de Pascal, né? Que é uma linguagem, na minha opinião, voltada basicamente para aprendizado de linguagem de programação. A linguagem C e a linguagem C++, ela é utilizada até hoje. Até o ano passado, eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, multinacional, na área de aeronáutica, e muita coisa que vai em avião é desenvolvido com C e C++. Então, no início da minha carreira também, na área de programação, eu mexi com C++, desenvolvia sistemas de comunicação com satélite, com o Brasilsat, nem sei se está no ar ainda hoje esse satélite, e é uma linguagem muito bacana, muito poderosa, né? Mas, ao longo do tempo, as coisas foram mudando, a tecnologia foi mudando. Então, por exemplo, hoje a gente tem, que a gente não está aqui online, né? Assim, a gente não está aqui presencial, a gente está no online. Mas normalmente eu pergunto, quantas pessoas têm um smartphone? Todo mundo vai levantar a mão. Hoje a gente passa muito mais tempo no smartphone do que no computador. No meu caso, nem tanto, porque eu trabalho com o computador o dia inteiro. Mas o smartphone está aqui do meu lado, tem um tablet aqui também, tem outro tablet ali que está parado. Então, na hora quando eu vou dar aula, por exemplo, à noite, isso aqui fica tudo ligado. Tem meu computador, tem o tablet para eu poder passar a matéria. O celular, às vezes, fica ligado no Google Meet, né? Enfim, aonde a gente estiver dando aula. Então, as coisas mudaram muito rapidamente. Quando eu estava terminando a faculdade, no meio da faculdade, por exemplo, apareceu o Windows 3.1, né? Coisa que não existia antes. O Windows, nessa época, não era nem sistema operacional, né? Então, o Windows passou a ser sistema operacional com o Windows 95, certo? E mais ou menos, né? Então, na época que eu estava terminando a faculdade, começaram a aparecer as primeiras linguagens que eram mais fáceis da gente trabalhar, tipo o Visual Basic, o Delphi, e eles fizeram muito sucesso, muito sucesso. Quando eu estava na faculdade ainda, em termos de mercado, o que dominava era o Clipper, DBase, que eram linguagens. Por exemplo, hoje fui comprar pão, ainda agora aqui para minha família, e lá na padaria lá, ele tem ainda o computador velhinho lá ainda, que tem um sisteminha lá feito com aquela tela azul e letra branca, sabe? Nem mouse tem, é tudo no teclado. E está funcionando, certo? Linguagens como COBOL, que são da época da década de 70, por exemplo, estão aí até hoje. E tem demanda de trabalho para esse tipo de linguagem. Só que muitas vezes os mais novos não querem saber disso. Só que, veja bem, os bancos não vão mudar de uma hora para outra os sistemas que eles têm há 40 anos. Não vai mudar, porque tem muita coisa
desenvolvida, muita coisa armazenada. Então, o custo de mudança, às vezes, é muito grande. Provavelmente, os sistemas mais novos são feitos em tecnologias mais novas, né? Mas a grande parte ainda do que é de banco, eu já vi isso daí, não faz muito tempo, ainda é feito em COBOL e precisa de gente que trabalha com COBOL, porque não acha, né? Se você pegar uma gente mais nova aí, 25, 30 anos, ninguém sabe COBOL. Eu mesmo nunca trabalhei com COBOL diretamente. Eu trabalhei rápido, mas não foi desenvolvendo mesmo COBOL. A gente tem empresas aqui em Ribeirão Preto que eu conheço que tem desenvolvedores COBOL lá. Cabelo branco, mais branco do que o meu, né? E eles estão saindo, eles estão se aposentando, o sistema vai ficar lá. Quem que vai dar conta disso? Quem que vai dar manutenção? Né? Então, de qualquer forma, as linguagens ao longo do tempo foram modificando. Então, por exemplo, o Visual Basic, não vejo tanto falar hoje de Visual Basic, mas na época que eu saí da faculdade estava bombando, certo? O Delphi, quantos sistemas, né? Quanta coisa foi feita em Delphi que está até hoje. Aí você procurar na LinkedIn, aí, esses sites de pesquisa de emprego de vaga, você vai encontrar vagas que precisam de profissionais com conhecimento de Delphi e linguagens para desktop, né? Esses dias eu fui no Correio e fui levar uma encomenda lá e a moça que estava me atendendo foi minha aluna. Conversando com ela, tal, ela pegou, virou o monitor assim para mim, aqui, professor, o sistema que a gente trabalha é em Java. Eu falei, que legal, você foi minha aluna, tal, não sei o quê. E é desktop, certo? Não é web, como a gente vê hoje. Hoje a gente vê muita coisa assim, web, framework, etc, 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 mas tem muita coisa que não é ainda desse jeito, certo? E talvez nem seja, né? Depende muito da situação. Para isso que temos, por exemplo, vários tipos de linguagens hoje rodando no mercado, e eu coloquei algumas que eu acho que são as mais procuradas aí. Então, veja bem, hoje nós temos linguagem de back-end, de front-end, chamado de software básico e software embarcado, né? Então, eu não vou seguir uma ordem aqui, mas vou comentar algumas delas aí. Por exemplo, software embarcado. Eu trabalhei numa empresa, numa fábrica de avião, né? Então, quando o piloto de um avião de treinamento, normalmente, se você pegar um avião da Esquadrilha da Fumaça lá, ele é basicamente um avião a jato, só que ao invés do motor ser jato, ele tem uma hélice, é um turbo jato, né? Então ele tem uma hélice, mas ali dentro do cockpit, ele é igualzinho a um jato mais avançado. Então, veja, ali dentro, você não pode ter mouse para o cara ficar apertando o botão de cadê a tela, o maximizar, não tem nem teclado para o cara. Numa situação aí mais crítica, num combate, ou pegar uma coisa que não é mais aqui no nosso caso, né? O Brasil não se vai se meter em guerra tão cedo, né? Espero. Mas de vez em quando você vê, por exemplo, reportagem de avião que está cruzando a fronteira com droga, com contrabando, etc. E esses aviões vão lá interceptar, né? Só que o piloto que está ali, ele não tem não tem mais nem o guidão, né? Não tem mais nem o volante ali, o manche, né? Ele tem um joystick, certo? Na outra mão, ele tem um outro joystick, ele não tem um mouse, certo? Então, ele não vai ficar abrindo janela, iniciando o Windows, iniciando o Linux, dando tela azul, não tem isso. Então, para esse tipo de aplicação, você tem um software que ele precisa ser muito rápido, responder em tempo real tudo que está acontecendo. Por exemplo, esses dias a gente viu aquele drone em Marte lá, no pouso que tem pousando lá em Marte. Tá, beleza. O detalhe é que ali, por exemplo, você também, o software que está ali dentro, se você acompanhou, tudo ali é software, né? Então, tem a parte física ali, porque ele está caindo num lugar, mas é um software que está controlando, vai mais para cá, mais para cá, mais para cá, o software que está mandando a imagem para a gente.
Então, esses softwares são chamados de software embarcado, porque ele fica dentro de um componente, ele é o software que vai dentro do chip do seu celular, por exemplo. É o software que vai dentro de um equipamento de um avião, por exemplo, certo? Diferente do software básico. Por exemplo, alguém tem que desenvolver o Windows, alguém tem que desenvolver o macOS, o Linux e assim por diante. Então, existe uma linguagem para isso. Então, esse tipo de software é chamado de software básico. A gente não vai desenvolver o Windows, por exemplo, com, sei lá, uma linguagem chamada PHP, certo? O PHP, ele tem uma outra finalidade, ele foi criado para outra coisa. Agora, software como C, C++, eles já são mais perto do hardware e você tem, então, essa característica de você poder embarcar ele, ele chama de embedded, né? De você colocar ele dentro de um equipamento, certo? Quando você compra um celular, por exemplo, um Android, o Android ele é um sistema operacional que vai responder a quando você toca na tela, quando você aperta a tela, aperta o botão, etc. Isso daí é um software que não pode ser um software de script, como a gente fala. Um software de script que roda, por exemplo, na web, o Facebook, por exemplo. O Facebook é um site, não é um aplicativo. Ah, mas eu tenho no celular. Tudo bem. A equipe do Facebook, depois de muito tempo, desenvolveu um aplicativo para o celular. Mas ele nasceu na web. E ele nasceu numa linguagem chamada PHP, certo? Que é muito utilizada, é uma das linguagens mais utilizadas aí na web. E é uma linguagem chamada de back-end, ok? Porque ela fica normalmente rodando em servidores na internet. Então, ela é o motor que vai gerar informações para frente para o usuário ver, que é chamado de linguagens aí de front-end. Então, por exemplo, o PHP não é uma linguagem de front-end. Ah, mas eu posso fazer tela com PHP. Não, você pode fazer tela, o PHP vai gerar as informações para a tela ser mostrada, ok? Então, basicamente, eu coloquei essas 4 categorias aí, tá bom? E hoje, que assim, em termos de linguagem, o que a gente tem aí no mercado? Certo? A gente tem um monte de linguagem, os alunos me perguntam, professor, que linguagem que eu aprendo? Né? Qual que é a linguagem que você mais gosta? Por que você utiliza essa? Né? Então, eu sou formado em 99. Então, eu vim de uma escola que me ensinou nada. A faculdade não vai te ensinar a linguagem de programação. A faculdade vai te ensinar o caminho, certo? Agora, a linguagem, você que vai ter que escolher. Se eu vou, por exemplo, fazer estatística, vou trabalhar com estatística, existem linguagens mais apropriadas para isso. Se eu vou trabalhar, por exemplo, se eu gosto de trabalhar com desenvolvimento para celular, para tablet, dispositivo móvel, ou até mesmo para dispositivo vestível, eu não vou utilizar, por exemplo, Python para isso. Existem linguagens mais próprias para isso. Só que, assim, eu coloquei alguns exemplos ali, ó, o R, JavaScript, Python, Java, Node, o Kotlin, C++, tem várias outras aí. O PHP mesmo, que é uma linguagem que eu trabalho quase que diariamente, eu não coloquei, certo? Então, que linguagens que a gente tem aí no mercado? Como que a gente pode escolher aí? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: você gosta de trabalhar com qual ambiente, né? Você gosta mais, por exemplo, você é um cara que tem mais dons artísticos, por exemplo, você gosta mais de visual, certo? Então, normalmente, o pessoal que trabalha com a interface com o usuário, que é uma baita coisa importante, ele vai ter algum leque, vai ter um leque com algumas linguagens mais apropriadas. Então, por exemplo, nessas que vocês estão vendo aí na minha apresentação, ali tem a linguagem R, certo? Que é uma linguagem basicamente voltada para análise de dados e estatística, basicamente. O Python, que tem uma grande aplicação em vários lugares, né? Você pode colocar ele como back-end, pode colocar ele, por exemplo, para trabalhar com a parte de dados também. Ela é excelente como script,
certo? JavaScript, que é uma linguagem basicamente de front-end, só que por meio do Node, que vocês estão vendo ali embaixo, que é um runtime que a gente pode colocar dentro do servidor, ele também trabalha de uma certa forma com JavaScript. C++, certo? O Kotlin, que é indicado para aplicações para dispositivo móvel. Tem o PHP, por exemplo, né? Então, a gente fica... o primeiro lugar que a gente tem que pensar é assim, para onde que eu quero atuar? Eu quero ser uma pessoa que trabalha com todo o ciclo de desenvolvimento, desde de montar o servidor, desde você montar, não o servidor físico, né, a máquina, mas montar o servidor de aplicação, montar o banco de dados, ir em conjunto com o usuário, levantar o requisito, desenvolver um pouco da tela, isso é chamado de full stack. É um cara que atua desde o início do projeto, em termos de estrutura do ambiente do servidor, até a parte de interface. A parte de interface com o usuário é um negócio super importante, mas, por exemplo, que eu não tenho muita habilidade para isso. Quando eu vou desenvolver um site, vou desenvolver uma aplicação, eu prefiro muito que outra pessoa da área gráfica esteja comigo e ela faça o projeto da interface e eu apenas implemento isso, né? Então, o full stack, ele é um cara que trabalha desde o início do back-end até o front-end, mas o front-end nem tanto, né? Mas ele tem conhecimentos para isso. Então, linguagens como, por exemplo, o PHP, o Java, por exemplo, são indicadas para isso. Agora, se você quer trabalhar mais no front-end, então você tem que dar uma filtrada nisso, certo? Linguagens como o Vue.js, o AngularJS, que são variações aí do JavaScript, por exemplo, são mais indicadas para isso, né? Agora, se você é um cara que gosta de escovar bit, como a gente fala, de trabalhar ali no hardware e tal, aí você tem que filtrar linguagens de front-end e de back-end. Você tem que trabalhar mais com o C++ mesmo. E, olha, tem muita demanda para isso. Quando, há uns 3, 4 anos atrás, eu tinha colocado no meu currículo que eu conhecia C++, né, mas faz muito tempo que eu não mexo diretamente com isso. E uma empresa automobilística da Alemanha, da Holanda, veio me entrar em contato comigo, porque eles precisavam de programadores em C++. Falei, mas eu moro no Brasil e tal. Falei, não tem problema. Antes de pandemia, de tudo isso daí, falou, não, a gente paga para você, mas você trabalha no Brasil, a gente te dá o equipamento, tudo, você trabalha aí e desenvolve aqui para a gente. E o C++ é muito utilizado em linguagens, em aplicações como na indústria automobilística, de aviação. Então, tem espaço para todas as pessoas aí, tá? Para todas as demandas. Agora, você tem que, de uma certa forma, saber qual que é onde você gosta mais de atuar. Tem muita gente que gosta da interface, então é um tipo de linguagem. Eu não gosto muito. Se eu tiver algum dom artístico, é mais na área de música, não na área visual, né? Mas tem pessoas com vários tipos de perfil, né? Bom, em termos de quais são as linguagens mais utilizadas hoje, basicamente, eu normalmente procuro em 2 lugares aí para te dar exemplo. Existe um índice na internet chamado TIOBE, não sei como é que pronuncia, que está o link aí na tela para vocês, que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Vou clicar nele e a gente vai entrar lá, quer ver? Então, é um site, certo? Que ele trabalha basicamente com qualidade de software, com vários indicadores aqui, e ele tem uma área do site aqui que ele é bacana. Depois vocês dão uma navegada no site aí, né? Olha aqui, ó. Software está em todo lugar. Considere o impacto do código na sua mobilidade. Pior que é assim mesmo, né?
Você não sai de casa hoje sem estar com o celular na mão, né? Você vai pegar um Uber, tem um celular na tua mão. Você vai chegar no teu destino lá, às vezes, dependendo de onde você estiver, você vai precisar do celular para continuar a tua viagem, vamos dizer assim. Se você vai ao cinema, você às vezes consulta teu saldo, você paga pelo celular, enfim. Hoje tem muita, faz o Pix, né? Como o pessoal é, tem feito ultimamente. Enfim, a gente está conectado o tempo todo, então o software está presente. Então, esse Taiobi aí, ele é um site que ele tem um indicador de tudo que aparece na internet, de tudo que assim, como é que é o nome da palavra? Eu perdi aqui. Tudo que for relacionado com software, ele capta, né? Então, pesquisa, lançamento de livro, lançamento de software e tal, ele vai agrupando essas informações e cria um índice. E esse índice está aqui, ó, quer ver? Opa, está aqui, ó. Ele tem aqui, ó, Taiobi Index, né? Vou clicar nele aqui. E aqui, ó, ele mostra o seguinte, o índice para março de 2021, quer dizer, é super atual, né? Então, aqui, ó, de acordo com esse índice, a linguagem que mais apareceu nos índices dele foi a linguagem C. Olha aqui, ó. Certo? Então, ele faz uma comparação de março de 2021 com março de 2020. Então, no ano passado, ele estava em segundo lugar em março, né? E nesse ano, a linguagem C é a que mais apareceu nos índices dele, certo? Segundo lugar, Java, depois Python, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript e assim por diante. E essa flechinha aqui mostra se ela está caindo ou está subindo. Então, o Java faz muito tempo que ele está entre as tops aí, certo? É uma linguagem que tem muita demanda, tem muita empresa que usa, os bancos atuais aí, pelo menos aqui no Brasil, a grande maioria usa Java, certo? É uma linguagem que tem muita gente que não gosta, que tem um certo preconceito contra a linguagem, né? Um preconceito significa um conceito formado antes, né? Java é lento. Não é. Eu desafio você aí para falar para mim que Java é lento, certo? Java é muito, o pessoal fala verboso, você tem que escrever muito. Tá, de fato, tem que escrever bastante mesmo. Assim, para muita coisa para sair pouca coisa, né? Tá, tudo bem, é a linguagem, é assim que funciona. Né? Se você for aprender alemão, por exemplo, você vai usar uma palavra desse tamanho para falar carro, né? Agora, em japonês, é uma figura, né? Então, é característica. Bom, de qualquer forma, é uma das linguagens mais utilizadas no mundo há muito tempo, certo? Então, ó, se a gente fosse comentar cada uma dessas linguagens aí, cada uma dessas linguagens tem uma história, certo? Só que você percebe aqui, ó, que algumas linguagens que a gente normalmente escuta falar, né, ou ouve, por exemplo, estão bem embaixo, né? Por exemplo, o PHP está em 8º lugar e se manteve aí, né? A linguagem Assembly, né? O ano passado estava em 12º lugar. Por que está em 9º agora? Será que não é porque mais dispositivos eletrônicos estão aparecendo e você precisa de linguagem de máquina para trabalhar? Certo? Então, existe uma explicação para cada um dessas linguagens aí, como é que elas estão nesse índice, tá? Você pode aqui também ver pelo gráfico, certo? Então, cada linguagem aqui tem uma corzinha diferente. Você percebe que a linguagem Java ó, é a segunda maior, mas ó, ela está descendo ao longo do tempo. É uma descida devagar, mas está descendo, né? Se você pegar aqui, por exemplo, o C, é uma linguagem que ela está se mantendo de uma certa forma. Sim, teve uma queda muito grande em 2017, aqui em 2018, mas depois voltou para cima, certo? Por quê? Né? Será que não é porque os dispositivos celulares, aí os tablets, né, começaram
aparecer mais, né? Outra coisa, voltando aqui para... deixa eu ver aqui onde que eu estava. Aqui. Voltando aqui para o slide, então esse índice eu utilizo bastante, apenas como referência. E existe um site na internet aí chamado Stack Overflow. Muita gente que trabalha com linguagem vai acabar conhecendo ele porque ele é um ponto de referência de programadores para tirar dúvida, basicamente. Você posta a tua dúvida ali e um monte de gente responde. E ele tem uma pesquisa lá, né? Eles chamam de survey. Então, eu peguei a do ano passado aqui para a gente dar uma olhadinha. Cliquei nela, ele vai mostrar aqui para a gente. Então, ele tem aqui, ó, o overview de como que eles pegaram os dados, perfil do desenvolvedor, e aqui tem tecnologia. Se você clicar aqui em tecnologia, então, agora é somente desse site. O Taiobi lá, ele pega a internet como um todo. Depois você dá uma olhada no índice lá para ver como é que é. Agora aqui, ó, tecnologias mais populares de acordo com esse site. Clicando aqui, ele vai mostrar ó, que o JavaScript aqui dominou 67%, né? HTML, CSS, SQL. Por quê? Porque é o perfil de pessoas que acessam esse site, né? Então, por exemplo, o SQL aqui em terceiro lugar, o Python não, é o PHP que estava em oitavo lá, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o Java está em quinto lugar aqui, certo? E, enfim, você tem aqui uma série de indicadores que podem te ajudar a verificar aqui quais são as linguagens mais demandadas. De repente, você está procurando aprender uma linguagem, você está demandando mais JavaScript, opa, pera lá. Então, vamos dar uma força para ela aqui, vamos tentar aprender isso. Aqui, ó, linguagens mais amadas, mais desejadas e mais queridas aqui e tal, né? Então, ó, Rust, já ouviu falar de Rust? Né? É uma linguagem super bacana, mas quem que usa? Então, é a mais amada. Por quê? Porque ela é mais... tem alguns recursos bem bacanas nela. Eu já tive um colega que trabalhava com ela, só falava bem da linguagem. Mas ele era um entre 10 que mexia com isso, né? Python é uma linguagem também muito bacana também. Kotlin e o Go aqui para dispositivo móvel. Dart aqui, que é o fundamento do Flutter, né? Que é dispositivo móvel também. Então, você percebe que o dispositivo móvel aqui tem bastante saída. As linguagens que melhor pagam aqui, ó, Top Paying Technologies, aqui, ó, vamos ver. Perl, certo? Scala, Go. Por que paga mais? Porque você não encontra tanta gente especialista nisso, certo? De repente, ó, Objective-C é a linguagem que movimenta o iPhone. Julia, nunca conheci alguém que trabalha com isso. Por exemplo, no meu caso, que mexo mais com Java e PHP, nossa, né? $50 mil por ano, tá bom pra gente, né? E o PHP, ó, 39 mil dólares por ano. Então, pessoal, são 2 lugares aí que eu indico para vocês, que vocês podem utilizar aí como referência para procurar a linguagem. Tá bom? Vou passar para o Fernando aí falar um pouquinho, senão eu vou falar demais. Que isso, todo mundo está aqui para aprender com você, Fabiano. Bom, para entender um pouquinho sobre o mercado, né, o Fabiano já deu esse overview para a gente agora. E tratando um pouquinho, pessoal, e tratando um pouquinho agora sobre o curso, né, os programas de ensino de profissão na área de programação. Então, hoje, vocês vão entender, como vocês já começaram a perceber desde o início, como que está o mercado de programação hoje no Brasil e no mundo, né? Então, assim como qualquer área de mercado de trabalho, também programação, não existe nenhuma mágica, né, para ter sucesso. Porém, é importante, pessoal, que vocês tenham boas práticas diárias, uma rotina otimizada e, claro, a vontade de aprender, e aí você pode ir mais longe. Na Mentorama é assim, tá? Então, aplicando um pouquinho sobre os nossos cursos de programação, você tem aí todo um programa sobre ciência de dados, Python, Java, front-end, analista de teste, o desenvolvedor web, né, tratando algumas coisinhas as aplicações que o Fabiano citou. E é importante o quanto que o programa, né, do ensino profissão tem esse ponto de carreira, né? Então, vocês vão ter um portfólio cheio de projetos. Para quem está iniciando nessa área, um portfólio com projetos é essencial.
4 orientações de carreira por ano, né? Acesso exclusivo a 6 workshops também, além de consultas com o tutor ao vivo, tá bom? Claro, e é importante que você participe de laboratórios aceleradores. E como que vai ser organizado esse processo educacional, tá? Então, você tem prática, né, a cada módulo que você passa, você tem uma avaliação de desempenho e você pode, enfim, ter as suas aulas de qualquer dispositivo conveniente, realizando essas atividades, conversando sempre com o mentor e também para que no final você consiga realizar esse projeto. Então, é de extrema importância que você tenha um mentor que te auxilie até o final, te dando dicas, estratégias, para corrigir justamente aqueles erros durante o curso, para que no final seu projeto saia bem evoluído, a sua criação, por exemplo, de um aplicativo, né, por exemplo, de uma layout interativa, esteja tudo certo, tá bom? Então, no curso você vai aprender também a criar, né? Que é muito importante que você tenha essa estrutura, então, na nossa plataforma, que é da própria Mentorama, né? Cito também que você tem um fórum de discussões, onde você troca ideia com outro aluno também, que é importante, até para aquela dúvida, você ter amigos durante ali o ensino, e ligando também ao serviço de atendimento, que está total à disposição de vocês, que é um time incrível aí, te dando um suporte em qualquer dúvida durante a jornada do curso. Mas, claro, vocês terão uma comunidade exclusiva para tratar também com outros alunos, que é pelo Telegram. Ou seja, forma de comunicação aqui não vai faltar, tá bom? Porque em todo momento você precisa ter o auxílio. Na Mentorama também é assim, você tem um certificado de conclusão. Esse é o nosso currículo, por exemplo, para um desenvolvedor Java, que é uma área superaquecida, tá? Falando um pouquinho sobre os privilégios da Mentorama que eu já citei no início. São 4 orientações de carreira, workshop, um laboratório, inclusive que você consegue competir com outros alunos, e uma consulta ao vivo com os mentores. Então, é importante que vocês tenham essa orientação profissional, também de uma gestora de RH para lhe acompanhar em todo o processo, como entrar naquela empresa dos sonhos que todo mundo almeja, tá bom? Bom, pessoal, e claro, ajudinha extra para encontrar o emprego dos sonhos. Quem não quer? Então, na Mentorama você vai ter esse auxílio de criar realmente um currículo profissional, de criar realmente aí um portfólio do zero. Aqui em cima vai aparecer aí o botão para que vocês cliquem, conheçam o nosso curso, tá bom? E qualquer dúvida também estamos à disposição para uma orientação profissional. Então, hoje, né, o porquê não. No entanto, né, a questão aqui é você está preparado, vocês estão preparados para ser esse profissional cobiçado pelo mercado, tendo essas habilidades para, claro, ser procurado também por empresas, que isso acontece muito. Bom, Fabiano, pode continuar. Legal. Então, eu participo pessoalmente desses grupos aí do Telegram, e de vez em quando alguém me procura pessoalmente aí. Hoje mesmo estou devendo uma resposta para um aluno aí, mas é super, super bacana, viu? É um prazer aí ajudar quem tiver no grupo aí. Bom, vamos terminar aqui a nossa apresentação aqui. Estão vendo a minha tela aí? Então, né? Isso, que beleza. Ok. Eu vi algumas perguntas aí no chat e, de fato, a gente tem que escolher a linguagem de acordo com o nosso perfil. Eu, por exemplo, eu não posso escolher uma linguagem de programação que vai trabalhar com interface. Apesar de eu conhecer o que se... Olha, assim, em termos de interface, eu sei que uma interface precisa ter, como que eu vou alcançar o usuário, o que chama atenção, etc. Mas eu, por exemplo, eu não sou um cara criativo a ponto de montar uma tela bonita, por exemplo. Aliás, a tela que eu monto não é feia, mas eu não tenho uma preparação visual para montar um slide bonito como esse daqui, por exemplo, certo? De qualquer forma, o que a gente precisa saber para qualquer linguagem de programação? Qualquer linguagem. Se você vai trabalhar com, sei lá, C, C++, ou vai trabalhar com linguagem mais nova que se encontrar,
é lógica de programação. Então, se você não saber, se você não souber colocar no papel aquilo que você está pensando, vai ser muito complicado você aprender a linguagem. Tem um vídeo no YouTube que agora que eu estou lembrando dele, que é de um pai com dois garotos, um casal de filhos, né? Que ele pede para eles escreverem como que faz um sanduíche com pasta de amendoim. E aí eles vão escrevendo. Então, da forma como eles escrevem, o pai vai lá e executa, certo? Então, por exemplo, passa a pasta no pão, por exemplo, né? Então, ele vai pegar o pote da pasta e passar no pão. Não é assim que funciona. Então, no caso da lógica de programação, você vai aprender a pensar, a organizar o teu pensamento e colocar isso numa linguagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a disciplina de lógica de programação no colégio. Não para o cara aprender a programar. A programação vai ser uma ferramenta, mas a lógica é utilizada para ensinar a criança a estruturar o pensamento. Além disso, em qualquer linguagem de programação, você tem que conhecer as estruturas de dados que ela possui. Vetores, matrizes, arrays, lista, fila, pilha, árvore, tudo isso é importante que você conheça de uma linguagem que você está escolhendo para trabalhar, certo? Quanto mais estrutura de dados ela tiver, você vai ter mais possibilidade de aplicar e de você desenvolver sistemas diferentes, né? Conectividade. Não adianta nada você escolher uma linguagem super rápida, super boa, só que não conecta com nada, né? Ou seja, não conecta com banco de dados, ela é específica para um determinado aparelho. Por exemplo, há algum tempo, a gente tinha, além do Android e além do iOS, a gente tinha o sistema operacional do Windows que rodava no celular, que eu nem lembro mais agora. É o Windows Phone, alguma coisa assim. Então, o que adianta a gente aprender uma linguagem para isso se é um negócio que está só ele que usa, entendeu? É diferente do COBOL. O COBOL tem muita gente que usa, pouca, mas muita gente que usa, certo? Então, é importante que você aprenda uma linguagem que você vai poder conectar com bancos de dados diferentes, com tecnologias diferentes, porque as coisas estão muito rápidas e muito diferentes. Então, você precisa ter alguma linguagem que te dá essa flexibilidade. Outra coisa, orientação a objetos. Independente da linguagem que você for trabalhar, a orientação a objetos é um paradigma que vai ensinar você a olhar o mundo e você transportar aquilo que você vê no mundo para o computador de uma maneira organizada, por meio de um paradigma, de uma forma de pensar chamada orientação a objetos. Eu não vou entrar nisso agora, vocês vão aprender isso em cursos específicos. Aqui na Mentorama a gente tem, na disciplina, no curso de Java, a gente vai aprender isso. Na faculdade você vai aprender isso. Mas orientação a objetos é importante para qualquer linguagem nova que apareceu hoje, é uma linguagem orientada a objetos. E outra coisa, bancos de dados. Não existe nenhuma aplicação hoje que eu lembro, que eu conheço, que não é ligada com banco de dados. Então, por exemplo, se você vai pegar um Uber, você vai apertar um botãozinho ali na tela do seu celular, ele vai mostrar todas as informações a respeito do destino, da onde você foi, quem que foi, quanto você pagou, etc, etc. Onde que está armazenado isso? Num banco de dados. Se você curtir agora alguma coisa que você está fazendo aí na tua casa, esse curtir ele vai ser armazenado no banco de dados. Então, é importante que você saiba manipular e trabalhar com banco de dados também, tá certo? São algumas dicas aí que eu como professor, eu falo para meus alunos e estou falando aqui para vocês. E como profissional também, quando eu tenho que estou num projeto. Bom, eu trabalho hoje basicamente com banco de dados o tempo todo, mas eu já vi muita gente que sabe que o cara manja tudo de Java, só que não sabe criar uma tabela no banco de dados, não sabe criar uma consulta, inserir dados, enfim, é importante que você conheça essa parte também. E onde que você vai procurar informação sobre isso? Eu acho, primeiro, fundamental você fazer um curso superior, porque no curso superior ele não vai te ensinar a programar.
mas ele vai te ensinar a buscar os caminhos nos lugares corretos, aí, certo? Vai te dar norte. Ah, ó, por exemplo, você vai aprender Java pela internet, no YouTube, tá bom, você vai aprender a linguagem, mas será que eles vão te ensinar estruturas de dados, como a gente ensina aqui, por exemplo, no nosso curso, na Mentorama, na faculdade também, com mais detalhe? Não dá para a gente ver num curso de especialização, num curso externo, por exemplo. Na faculdade você vai ver o fundamento disso, né? Por que eu larguei mão de desenvolver os jogos? Porque tinha muita matemática ali por trás. E é importante a gente entender a matemática, certo? Não que eu vou usar isso no meu dia a dia, mas você sabe que, por exemplo, por que eu preciso de uma máquina poderosa para renderizar um desenho animado? Porque é muita matemática por trás ali. Então, você tem cursos de especializações em linguagens, certificações, a internet é cheia de lugares que você pode encontrar, mas procura no lugar certo, né? O YouTube é vasto, é cheio de coisa lá, mas tem muita coisa que você tem que filtrar ali. Então, se você vai aprender Java, por que você não pega a empresa que trabalha com Java, que fomenta o Java, para você ler a documentação primeiro lá, para depois você tirar a dúvida em outros lugares? Então, quem mantém o Java hoje, basicamente, é a Oracle. Então, entra no site da Oracle, entra no site do Java da Oracle e leia a documentação lá, certo? Então, se você vai trabalhar com Node, por exemplo, trabalhar com Python, entra dentro do site do Node, entra dentro do site do Python e dali você tira informação, certo? É ali que é a referência principal. Além disso, existem muitos fóruns na internet onde você pode encontrar pessoas, aumentar a tua rede, assim como o LinkedIn, por exemplo, aumentar a tua rede, e é onde você vai encontrar pessoas que vão, às vezes, notar em você a vontade que você tem de aprender, o seu foco em aprender uma determinada linguagem, e isso vai te chamar, vai te gerar oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho. Os meus últimos 3 empregos eu consegui pelo LinkedIn. E, assim, eu procurei de fato, eu vi que anunciou e fui lá e atrás. Mas os outros 2, eles que me procuraram, certo? Não porque eu sou mais velho, tenho um currículo grande e tal, não é por causa disso. É porque a gente, às vezes, tem que colocar a informação certa no lugar certo e ter o foco naquilo que você está aprendendo, tá certo? E hoje, pela internet, você tem muita oportunidade de trabalho remoto. Muita, muita. Dentro do Brasil, fora do Brasil, para ganhar. Eu tenho um aluno que saiu da faculdade, que está trabalhando remotamente para uma empresa nos Estados Unidos, que está ganhando quase 20 mil por mês. Só que ele é especialista naquela linguagem lá. Ele já conhecia a linguagem antes de entrar na faculdade, fez a faculdade. O cara realmente era fora da curva. Só que está ganhando bastante fora do Brasil, ganha em dólar. Né? Então, se o dólar aumenta, ele vai ganhar um aumento de salário também. Então, existem muitos sites de trabalho remoto hoje. Você procurar aí, você vai encontrar vários, certo? Só que aquilo que eu falo, você tem que filtrar as melhores informações. Não é uma tarefa fácil, mas você acaba encontrando. O ano passado, a empresa que eu trabalhava, ela teve uma demissão grande, e em menos de um mês eu estava trabalhando novamente, certo? Novamente falo, não é por causa do meu currículo, não é porque eu sou professor, não é nada disso, né? É porque a gente tem o foco a gente faz conexões, a gente procura no lugar certo essas informações, e isso vai acabando chamando a oportunidade para a gente, tá bom? Então, pessoal, eu sei que o assunto é muito grande, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas é um pouquinho da minha contribuição aí que eu poderia falar para vocês, certo? Eu acho que se vocês quiserem me procurar aí, eu estou à disposição. Eu espero que tenha agregado aí em alguma coisa para vocês também, tá bom?
Claro que agregou, com certeza, todo mundo estava aqui ansioso para isso. Eu não sei se tem alguns alunos aqui do curso de Java que você participa, mas é muito bom ter você como mentor, é um super autoexplicativo e didático, e é importante, né, que eu acho que você já passou por isso, Fabiano, que quando foi escolher aquele curso, quis garantir um desconto, né? Já começa aí, tá? Então, hoje, para quem está aqui conosco, garante 70% de desconto. Pode parcelar em até 12 vezes sem juros no boleto. Não precisa utilizar cartão de crédito, viu, pessoal? E o primeiro pagamento só para daqui 90 dias para os cursos profissões. Então, se inscreva acima, deixe a sua solicitação, que um de nossos especialistas em programação já estão esperando por vocês, né, para dar melhor conteúdo, também explicar sobre a programação desejada, se é Python, se é Java. Vi que tem bastante pessoas ali perguntando, por exemplo, qual que é a programação mais escolhida nesse momento. Então é importante também que vocês tenham essa orientação profissional, tá bom? E claro, como eu falei, só daqui a 3 meses que você começa a investir aí as primeiras parcelas. Para a gente, o que é importante é que você desfrute dos benefícios dos estudos, né? Se dedique, inclusive, nesse ano de pandemia, que vai ser mais um, né? Para a gente ficar em casa. E, claro, se prevenir também da educação. Então, hoje, estudando à distância é a melhor opção, inclusive, tanto para ocupar a cabeça, mas já para se preparar para o futuro, para encontrar aquele emprego que ganha muito, por exemplo. Bom, então, tendo essa orientação profissional, claro, você já garante um desconto e também um presente especial que eu guardei para o final, só clicando aí em cima, que esse presente é qualquer curso de nossa escola. Então, temos outros cursos, por exemplo, como design de games, né? A gente tem como cursos de UX design. Então, são vários cursos na área de design, na área de games e na área de programação. Tá bom, pessoal? E é um passo muito importante que vocês vão tomar a partir de agora. Então, na Mentorama, você aprende diariamente, desenvolvendo aí projetos, criações e, claro, tendo a resolução de problemas com o seu mentor, tá bom? É muito semelhante ao que a gente encontra aí no dia a dia de um desenvolvedor, tá bom? Então, conte com o apoio dos mentores, clica aí em cima para ajudar com os temas técnicos e também habilidades interpessoais aí durante o desenvolvimento da sua carreira, tá bom? Bom, nesse momento, vamos agora para as perguntas e respostas. Fabiano, você tem mais alguma coisa para mostrar para a gente? Não, acho que da minha parte aí é isso. Perfeito, esse é o momento. Tem bastante pergunta, deixa eu colocar aqui. Eu tenho que clicar aqui em exibir? Não. Eu agora coloquei. Veio. O Antônio perguntou qual que é a área, né, onde tem mais carência de mão de obra especializada, no caso, em programação. Onde que é mais carente de programação? Qual que é a área? Olha, Antônio, eu acho o seguinte, eu vejo muita oportunidade para Java atualmente, muita oportunidade para JavaScript. Java é uma coisa, JavaScript é outra coisa, são coisas separadas, mas Java eu vejo que tem muita demanda, assim como Python também. Eu colocaria essas três linguagens aí como principais, aí, pelo menos no onde eu tenho andado, é onde eu tenho percebido. Da Thaís, ela é nossa aluna, que eu já conheço ela. Qual a linguagem que você recomenda para quem trabalha com back-end? Thaís, eu gosto muito de PHP. E por que eu gosto de PHP? Primeiro, ela é fácil de aprender, ela é, entre aspas, barata. Barata por quê? Porque se você for fazer um site, um desenvolvimento de um sistema para web, você vai encontrar hospedagens na internet aí muito barata, certo? Então, por exemplo, você vai contratar um host aí, R$ 15, R$ 10 por mês, você contrata um host onde você pode hospedar uma linguagem, um site feito, uma aplicação feita em PHP.
O PHP hoje ele tem alguns frameworks muito bons, que eu utilizo o Laravel, por exemplo, que ele é excelente, ele te dá uma produtividade incrível, e eu, assim, eu sou meio suspeito para falar, porque trabalho já há algum tempo com PHP, e com Java também. O Java, na minha opinião, também ele é excelente para back-end, só que ele é voltada para um outro tipo de... Ele não é tão barato, vamos dizer assim, você tem que ter uma hospedagem um pouco mais dedicada, com mais máquina, com mais recursos, e aí você precisa de mais máquina. Mas se eu fosse recomendar assim entre uma e outra, eu colocaria o PHP em primeiro lugar e depois Java, uma questão pessoal, uma preferência minha, tá bom? Qual que é a diferença entre Java e JavaScript da Amanda Mara? Amanda, é uma pergunta que um monte de gente tem faz essa pergunta aí. Eu falo para os meus alunos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? É uma diferença, a diferença aí é histórica, porque o JavaScript, ele nasceu há muito tempo, lá para 90 e bolinha, com um navegador chamado Netscape. Então, no Netscape, quando a gente utilizava o Netscape para navegar, eles criaram uma linguagem chamada JavaScript, que na verdade tinha um outro nome, e eles colocaram essa linguagem para ser não concorrente, mas porque eles tinham a sintaxe dela era parecida com a linguagem Java. Na época, o Java falavam que era a linguagem da internet, porque tinha um recurso lá chamado applet. Então, o JavaScript, ele escolheu esse nome só para poder tirar uma casquinha da linguagem maior, da linguagem que está, uma linguagem de programação de fato, chamado Java. Na época, eram linguagens bem separadas, e hoje ainda é separada tal, mas são linguagens independentes. Antes, o script chamado, se eu não me engano, chamava ECMAScript, ele pegou o nome do Java só para poder tirar uma casquinha da fama do Java. É como se eu tivesse, meu nome é Fabiano, né? É como se eu tivesse um irmão chamado César Menotti, por exemplo. Ah, meu irmão César Menotti, entendeu? Sim. Bom, a mesma a pergunta do Tasso sobre isso, ainda não entendi esse paradigma de programação. O que significa ser orientado ao objeto, Fabiano? Uma pergunta interessante também. É o seguinte: quando a gente olha para o mundo, e, por exemplo, eu vejo um monte de coisas ao meu redor. Eu estou vendo um computador, eu estou vendo um celular, estou vendo uma luminária, estou vendo uma garrafa. Então, como que eu vou modelar isso daí no computador? Certo? Por exemplo, vamos pegar uma nota fiscal. Como é que eu vou modelar uma nota fiscal? Uma nota fiscal, normalmente, ela tem um cabeçalho, ela tem ali fornecedor, tem endereço, tem itens, cada item tem uma quantidade, um valor. Como que você vai modelar isso no computador? Como que você vai modelar isso numa linguagem de programação? Então, existem várias formas, vários paradigmas, certo? Em 1970, a forma de você trabalhar isso era em forma de tabelas, vamos dizer assim. Então, tudo isso ficava em tabela. Atualmente, na orientação ao objeto, tudo isso são objetos, né? Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque isso daqui é uma aula na faculdade, tá? Mas o orientação ao objeto é tudo que você vai modelar no computador, um cliente, um produto, uma luminária, uma garrafa, e o relacionamento entre essas coisas são chamados de objetos. Então, um objeto ele é composto por atributo e por comportamento. Então, a gente tem que pegar esse atributo e comportamento e virar estruturas de dados dentro do computador. Então, é uma forma de você olhar para o mundo e traduzir o que você está olhando para o mundo para a máquina. Então, isso é chamado de paradigma. Eu poderia olhar para o mundo e ver tudo, por exemplo, de uma forma quadrada, em formas geométricas, por exemplo, seria um outro paradigma. Tá bom? Eu espero que tenha clareado um pouquinho mais aí. Eu sei que é complicado, mas é a forma de você olhar o mundo e traduzir isso para o computador. O jeito que as linguagens atuais usam é chamado de orientação ao objeto. Tá bom?
Aqui está fazendo uma pergunta mais sobre a gente da Mentorama também, acho que o Fabiano já está sabendo disso, né, sobre aquele auxílio para conseguir um emprego. Além do centro de carreira, Cássia, a gente tem outros processos também, como alguns cursos, parceria com algumas empresas, já para que no final do curso você possa concorrer a um processo seletivo, tá bom? Na área de programação já como empresa. Vamos aqui para mais uma pergunta da Thaísa. O que você recomenda para alguém que quer entrar na área de ciência de dados? Eu acredito que ser formado, né, ter esse estudo de cientista de dados como curso da Mentorama é muito positivo. Inclusive, a gente tem uma profissão cientista de dados que tem todas as funcionalidades, tá bom, Thaísa? Mas e você, Fabiano, o que acha? Olha, eu estou fazendo o curso de ciência de dados aí da Mentorama, estou gostando pra caramba. Sou aluno do curso. É, Olha só. é, bom, ciência de dados é uma área bem abrangente, tá? Na minha opinião. Então, você vai trabalhar basicamente com modelos matemáticos, estatística, é, programação linear, enfim, você vai trabalhar bastante com números aí. Existem algumas linguagens que são mais apropriadas para isso. Então, atualmente, Python ela é ótima, porque ela já tem uma série de bibliotecas já prontas para isso. Eu falei para vocês que eu tinha feito o início do doutorado em bioinformática, e lá eu ia trabalhar com ciência de dados também. E então lá a gente ia trabalhar basicamente com Python e com R, a linguagem R, a letra R mesmo. São as duas maiores linguagens aí que têm maior contribuição na área de ciência de dados. Em termos de procedimento, de linguagem mesmo, o Python ele é mais utilizado. O R é para as análises estatísticas que você, com certeza, em ciência de dados vai ter. Tá bom? Falando sobre Python, por mais que você explicou, você poderia reprisar, Fabiano? Python é mais usado para o quê? É o seguinte, o Python ele é característico pelo seguinte, ele é uma linguagem muito fácil de aprender porque ela é muito abreviada, né? Vamos dizer, você já tem estruturas ali nela que elas são mais simples. Então, por exemplo, para o que eu acabei de falar, para você fazer análise de dados e você é, é, mexer com um grande volume de dados, ela é bastante utilizada. Embora, então, por exemplo, no curso do doutorado que estava fazendo lá, a gente trabalhava com genoma. E o genoma, ele é uma cadeia de caracteres gigante, com 4 letras só, A, T, C e G, que formam o nosso DNA. Então, o Python ele tem mecanismos ali dentro de pegar esse monte de letrinha aí, esse monte de caracteres que tem ali e combinar caracteres de uma maneira mais prática do que outras linguagens. Você vai escrever menos para ter o mesmo resultado que outras linguagens onde você vai ter que escrever mais. E o Python, além disso, você pode, por exemplo, trabalhar ele como back-end, que ele é muito utilizado também com o Django, que é utilizado na web, mas ele basicamente ele é uma linguagem de script para trabalhar com grandes massas de dados, tá bom? Uma pergunta do Brian também vai ter aula amanhã? O nosso webinar, sim, é muita bagagem, é uma aula mesmo, e sim, a gente vai ter essa semana aí das profissões, das maratonas, das profissões mais procuradas, então, só frisando aqui para ninguém esquecer, nas meio-dia tem web design, tá? Às 16 horas vocês vão conhecer o mundo de games, e às 19 horas também o caminho de ciência de dados, tá bom? Legal. Fica de olho no nosso canal do YouTube, que também vocês vão receber, e também pode ficar de olho nas nossas mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram. Do Tasso, eu perdi a aula de Game Dev hoje, tenho como ver depois? Sim, o nosso canal do YouTube fica tudo gravado para você rever quando você quiser e também indicar aquele amigão. Bom, a Silvia perguntou qual o melhor curso de graduação para quem quer começar em análise de desenvolvimento de sistemas, engenharia de computação e ciência de computação. Na Mentorama, a gente tem cursos também que podem ajudar nessa área de sistemas.
Mas, Fabiano, poderia dar uma palavrinha sobre isso? Se a gente for olhar teoricamente de acordo com o MEC, são cursos com focos diferentes. Engenharia da computação e ciência da computação são cursos do tipo bacharelado, certo? E análise e desenvolvimento de sistemas é um curso do tipo tecnólogo. Não, nenhum é melhor ou pior que o outro. São cursos com foco teoricamente diferentes. Eu fiz engenharia da computação. Só que quando eu fiz engenharia da computação, como eu falei para vocês, eu era da primeira turma de engenharia da computação de uma faculdade que, por anos, eles eram fortes em ciência da computação. Ciência da computação, você vai, teoricamente, você vai trabalhar mais com uma computação como meio, ou seja, você vai trabalhar com computação gráfica, então você vai entender a parte matemática da computação gráfica para você saber criar um desenho animado, por exemplo. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele vai ter disciplinas específicas para essa área. Você não vai ter, por exemplo, química, não vai ter mecânica, você não vai ter filosofia, não vai ter algumas matérias que eu fiz na engenharia da computação. Eu tive que fazer química, certo? Eu aprendi a fazer, como é que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome. Para dor de cabeça, enfim, no laboratório de química. Por quê? Porque o curso de engenharia de computação, ele tem como currículo algumas matérias obrigatórias da engenharia. Então, tem cálculo e assim por diante. Agora, para quem quer começar, acho que a pergunta não é bem essa. É assim, qual que é o teu perfil, Silvio? Então, se você, por exemplo, gosta de cálculo, gosta de matemática, tal, e quer ver isso mais a fundo, ciência da computação é o curso. Agora, se você quer aprender mesmo a programar e a mexer com o computador, e, assim, mexer com o computador em termos de ferramenta, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. O engenheiro da computação é o cara que integra. Por exemplo, é o cara que vai pegar o software e integrar isso com um robô, vai colocar isso dentro de uma máquina, dentro de um cockpit, de um avião, enfim, ele tem um outro tipo de foco. Então, não é bem quem quer começar. Você pode começar com qualquer um desses cursos, não tem uma sequência. Depende muito do teu perfil aí, tá bom? Espero ter ajudado, se não atrapalhei mais ainda, né, o teu pensamento aí. Não, com certeza não. Essa dúvida eu nunca vi, ó. Rodrigo falou sobre o ASP.NET Core, é o futuro da programação? Isso, eu não sei responder essa, Rodrigo. Rodrigo Stort de Oliveira. Acho que eu já conheço você de algum lugar, hein? Rodrigo, eu acho o seguinte, eu não conheço muito o ASP.NET, não é muito da minha praia a tecnologia que a Microsoft adotou, certo? Então, o ASP.NET a Microsoft assim, que promove e tal, é ela que toca esse projeto, assim, então eu não sei te falar isso. Porque hoje eu acho que, você vê, o Java, você viu ali naqueles índices que eu mostrei, né? Ele não está nos principais lá hoje e não estava nesses bons anos para trás aí, não esteve. Então, embora tenha bastante mercado o ASP.NET, eu não sei se eu colocaria como futuro da programação, não. Mesmo porque eu não conheço também a ponto de afirmar isso ou fazer algum tipo de palpite, tá bom? Isso eu não posso responder com precisão, não. Valeu? Bom, pessoal, agradecemos muito pela participação de todos. Aqui está nossas redes sociais, o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, o canal do YouTube para vocês reverem o conteúdo. Foi enviado também um link aqui para o WhatsApp, tá? Para que vocês possam entrar em contato direto também com o setor de cursos, para que vocês possam conhecer. Lembrando também, Fabiano, que eu quero as suas redes sociais. Coloca aqui para todo mundo ver, todo mundo começar a te seguir novamente. Aonde que eu ponho aqui no chat?
Ah, tá Pode aqui. ser no chat, ou você, se você tiver algum arquivo também, não tem problema. Ah, Pode então pera lá, transmitir a tela. pera aí que é fácil aqui. Deixa eu ver. Vou criar um aqui. Ah, meu nome é fácil de. Deixa eu ver aqui, pera lá. Ih, não, apertei errado. Agora sim. No LinkedIn, você pode me procurar com Fabiano G. Santos, certo? No Instagram é Show. Fabiano Gonçan, esse aqui é o Instagram. É, e aqui no LinkedIn. E no Facebook, como Fabiano G. Santos também. São os assim que vocês vão me encontrar lá. Bom, então agradecemos muito pela atenção de todos, pessoal. Uma boa noite. E claro, essa vai ser a semana da maratona do webinar, então quem perdeu, corre lá para o canal do YouTube, que está tudo gravado, e fica de olho nas redes sociais, que vai ter mais conteúdo incrível aí para aprender essa semana, tá bom? Muito obrigado pela presença, Fabiano. Foi assim extraordinário que você passou hoje de conhecimento. A mentorama sempre agradece por você, também por ser o nosso mentor. E muito obrigado e uma excelente noite, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fabiano.